Olá, RPGista, seja muito bem-vindo ao RPG Campeões de Eldora. Esse vídeo vai ajudar você a construir a sua ficha de personagem. Então, sem mais delongas, vamos direto aos campos que interessam. Aqui, nesse campo personagem, você terá acesso à ficha em PDF, caso deseje baixar a ficha ou até mesmo imprimir para uma rodada presencial de jogo, ou você tem acesso à ficha em Excel, que você pode baixar no seu computador e aí então trabalhar na edição dela. Nos dois campos aqui você terá acesso. Eu já separei uma ficha que é a mesma que fica disponível em Excel, para que a gente possa fazer a gravação aqui, orientando o preenchimento campo a campo, para que você não tenha dúvida como fazer, né, para criar os seus personagens. Então vamos ampliar aqui para que você consiga ver bem cada um dos campos. Então nós vamos fazer a criação aqui de um personagem de uma determinada raça. Gosto muito de todas as raças que nós temos em Eldora. Inclusive aqui na própria ficha automatizada, na ficha em Excel, você consegue encontrar uma descrição de todas as raças para cada tipo de personagem que você queira criar e também para NPCs. Então, se você quiser criar algum animal, alguma criatura que esteja presente no bestiário, você também vai encontrar aqui recursos para isso. Então, nesse momento, vamos fazer a criação do personagem mais habitual de todos. Nós vamos criar um humano, né? Vamos dar um nome aqui para esse nosso humano. O nome dele vai ser o Asher. Então nós vamos criar um humano chamado Asher, e esse humano ele será nível 1. Por quê? Porque nós estamos começando aí o nosso preenchimento. Repare que na opção da ficha automatizada, que é a ficha que você baixa para o Excel, na medida em que você realiza o preenchimento dos campos, ela já vem importando informações. Então, quando nós colocamos humano aqui, imediatamente o campo características raciais já começou a ser preenchido. Então, ele tem algumas características. Por exemplo, o humano ele domina o idioma comum, falado no mundo de Eldora. Ele utiliza armas pequenas e médias, então ele não tem restrições quanto a isso, mas ele teria problemas para utilizar armas grandes. E ele utiliza armaduras médias, então ele não consegue utilizar nem armaduras pequenas, nem armaduras grandes. E ele tem direito a escolher 2 idiomas adicionais. Então você vai pensando aí em quais serão esses 2 idiomas e aí você pode escrevê-los, né? Inclusive aqui no histórico do seu personagem, o porquê que ele domina esses idiomas adicionais. Um outro elemento muito interessante é quando você, depois de selecionar a raça aqui, você selecionou o nível, a própria ficha ela já vai te dizer quantos pontos de vida você tem direito a esse nível. Então aqui em função da raça escolhida, né, você escolheu um humano, então você tem direito aqui ao ponto de vida racial do humano, que são 9 por enquanto. Muito bem, e aqui nesse campo à esquerda nós temos pontos. Repare que nós temos pontos de atributo. Você, ao escolher humano nível 1, você já começa com 7 pontos aqui para distribuí-los nestes atributos aqui, ó. Então você tem direito a vir aqui na coluna pontos e distribuir esses 7 pontos. Você também tem pontos de aprendizado aqui, você tem 2 pontos de aprendizado para distribuir. Os pontos de aprendizado são distribuídos aqui embaixo, onde são descritos os aprendizados. Então vamos começar de uma forma bem básica aqui, ó, com os pontos de atributo. Eu vou distribuir esses pontos. Então o Asher ele não vai ser, lembrando que no level 1 eu tenho um limite, eu posso colocar no máximo 3 pontos, né? Então o Asher ele não vai ser furtivo. Habilidades físicas, vamos colocar um ponto aqui porque ele é um pouco atlético. Intelecto vamos colocar um ponto, ele é um pouquinho mais inteligente que a média. Relacionamento não vai ser essa a pegada dele. Resistência nós vamos colocar um ponto aqui para que ele ganhe um pouquinho mais de pontos de vida. Repare que já passou de 9, né? Os pontos de vida dele ali, quando nós colocamos 1 aqui em resistência, já passou de 9 para 10. Então o Asher ele ganhou um pouco mais de vida com isso. Aí ataque físico, eu acho que o Asher ele vai ser bom nisso. Ele vai ter 3 pontos aqui em ataque físico. Defesa física também, vamos jogar um ponto aqui para ele e acabou, né? Repare que aqui, ó, pontos de atributo, pontos disponíveis 0. Então o Asher ele já distribuiu todos os pontos que ele tinha direito. Então ataque à distância 0, defesa à distância 0, ataque mágico 0, defesa mágica 0. Muito bem, distribuímos nossos 7 pontos de atributo aqui. Agora, nós vamos aqui embaixo nesse campo
de armas e armaduras, né? De acordo com o início, de acordo com aquilo que for determinado pelo próprio narrador da campanha, você vai ter acesso aos equipamentos iniciais. Então eu vou fazer bem basicamente aqui, né? Nós vamos escolher as armas do Asher. O Asher ele vai utilizar espada. Vamos fazer um guerreiro bem padrão, né? E por que é a espada M? Porque a espada média, ele, lembrando, né? Ele é um humano, então ele só pode usar armas pequenas ou médias. Ele não consegue utilizar armas grandes. E dentre as espadas, a média ela é melhor em termos de dano que a pequena. Então ele naturalmente escolheria a média, a não ser que ele tivesse necessidade de usar a pequena ou não tivesse uma média à disposição. Então, quando a gente faz isso de selecionar a arma aqui, imediatamente no campo ataque físico, repare, o valor aqui já é incrementado. Então o campo equipamento já aparece o mais 2 ali da espada média. Então se você for fazer uma rolagem de dados, você vai jogar 2d6 mais 5. Né? Essa seria a jogada de ataque do Asher com a sua espada longa. E a defesa dele? Vamos que alguém ataque o Asher. Né? A defesa dele essa linha aqui, ó, a defesa física, né? Se ele estiver combatendo corpo a corpo, a defesa dele será essa linha aqui. Então ele vai rolar 2d6 mais 1 para fazer a sua jogada de defesa e o atacante vai fazer a sua jogada de ataque, né? Se o Asher ataca, ele rola 2d6 mais 5. Se ele defende, ele rola 2d6 mais 1. Então a ideia é essa, um sistema bastante intuitivo. O deslocamento também, ao selecionar a raça aqui em cima, o deslocamento já é atualizado. Então o Asher ele tem um deslocamento de 6 metros em terra quando ele caminha, ou seja, ele gasta uma ação para se mover, então ele consegue mover-se 6 metros. E na água, 3. Ele nada, né, na metade da velocidade que ele conseguiria caminhar. E ele não voa, por isso ele tem deslocamento 0 no ar. Muito bem, estamos com a nossa ficha em pleno preenchimento. Vamos escolher uma segunda arma para o Asher. Vamos dar um arco para ele. Então, além da espada, o Asher tem um arco M. E ao escolher um arco, o ataque à distância aqui, que ele não tinha pontos inicialmente, ele passou a ter 2 pontos aqui pelo equipamento. Ó. Então, o Asher ele não só agora tem a possibilidade de fazer ataques corpo a corpo, como também a distância com bônus um pouco menor, porque ele não tem tanta habilidade assim, mas ele conseguiria combater dessa forma. Esse terceiro campo aqui é para itens mágicos. Então vamos lá que o Asher ele tenha um anel. Então ele tem um anel M, né? É para caber no dedo dele. Esse anel M dá a ele a possibilidade de fazer um ataque mágico. Então ele ganhou um pontinho aí. Então caso ele tenha algum aprendizado que o permita fazer um ataque mágico, ele terá um bônus mais 1. Por conta de estar usando esse anel mágico. E agora as armaduras. Vamos para a defesa do Asher. Ele vai utilizar uma veste de couro média, que é uma roupa padrão aí para um guerreiro, e um escudo médio também de madeira. O terceiro item aqui é um item de defesa mágica. Então ele pode utilizar um amuleto, por exemplo. Ele põe um amuleto. Então ele tem um amuleto no pescoço, ele tem um anel no dedo, né? O anel dá a ele ataque mágico, o amuleto dá defesa mágica. O escudo de madeira dá a ele defesa, tanto física como à distância. E a veste de couro dá a ele defesa física também, tanto corpo a corpo, né, como à distância. Então, ao selecionar os equipamentos aqui, imediatamente os bônus dos equipamentos são trazidos para essa coluna aqui, para a coluna equipamento. E aí o resultado do teste, né, o bônus aqui total que o Asher vai ter para realizar suas jogadas, passa a ser incrementado. Repare que aqui do lado é muito simples da gente ver que os pontos se acabaram. Então não temos mais pontos de atributo para distribuir, só no próximo nível agora, para o Asher. Né? Então nós vamos olhar para os pontos de aprendizado agora. Os pontos de aprendizado, nós temos 2 pontos apenas pela raça de humano. E agora nós vamos distribuir. Nós temos 2 pontos disponíveis aqui. Vamos distribuir. Então eu venho aqui embaixo e eu vou selecionar. Lá na página, né, do RPG Campeões de Eldora, você vai encontrar tudo isso. Então se você quiser escolher os aprendizados com a devida calma, aqui nesse campo aprendizados, você acessa e você vai encontrar 278 aprendizados de vários caminhos diferentes. Então nós temos aqui o caminho da cura, são aprendizados que vão fazer do seu personagem um clérigo, um curandeiro, alguém que revive os mortos, alguém que remove maldições, expulsa demônios. Você vai fazer um verdadeiro guerreiro sagrado, aí um curandeiro, alguém que lida com as forças de cura. Temos um segundo caminho, que é o caminho da floresta.
Então, se a sua ideia é fazer um personagem druida, um personagem ranger, um personagem que lida com as forças da floresta, interage com os animais, com a mata, prepara ataques utilizando esses elementos e também manipula a natureza a seu favor, você vai pelo caminho da floresta. Tem uma série de habilidades, as habilidades estão divididas em círculos. Então, no primeiro círculo você não tem nenhum pré-requisito, você pode ir lá e comprar a habilidade sem problema nenhum. No segundo círculo, para comprar a habilidade do segundo ciclo, você precisa ter uma do primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, abrir caminho, né? Abrir caminho é do primeiro, qualquer personagem pode comprar. Aí, se você quiser forma elemental do metal, aí você precisa ter o abrir caminho. Se você quiser o alterar forma da natureza, você precisa ter o abrir caminho ou alterar o clima, né? São os pré-requisitos aqui que vão habilitando esse segundo círculo. Para o forma elemental da folha, você precisa ter o alterar o clima, que é o que antecede. Então, sempre tem essa lógica. Você tem aprendizados que abrem o caminho para que você compre outros. Se você ficar em dúvida, você sempre vai ter essa informação na descrição deles, né? Então, por exemplo, vamos aqui para o Asher, né? O Asher ele é um guerreiro, então ele não vai escolher nem o caminho da floresta, nem o caminho da cura. O caminho do Asher é outro. O Asher ele é muito pelo caminho da guerra. Então aqui sim você vai forjar um guerreiro com habilidades de combate, de defesa, de ataque, uso de equipamentos e tudo mais. Esse é o caminho do Asher. Temos mais dois caminhos aqui, vamos falar brevemente. Caminho da magia, se o seu caminho é fazer um mago, né, um feiticeiro, um personagem que manipula aí as forças mágicas, você vem por esse caminho, que é o que inclusive tem maior volume aqui, né, de aprendizados que você pode escolher dentre eles. Controle mental, paralisia, ataques inclusive como bola de fogo, né, extremamente popular, telecinésia e uma série de outras habilidades ali que não só para causar dano, né, mas também para gerar efeitos aí muito interessantes para o seu roleplay. O caminho da sutileza, ele é o caminho do ladino, ele é o caminho do espião, ele é o caminho do assassino, do ninja, é o caminho do guerreiro das sombras. Então aqui você vai encontrar habilidades daquele personagem mais furtivo, que se vale aí, né, dos aspectos sociais também, porque tem habilidades ali de relacionamento, mas é muito mais voltado aí para um manipulador das sombras, alguém que opera às escondidas. Muito bem, vamos voltar agora para o Asher, porque o Asher ele é um guerreiro, o Asher é do caminho da guerra. Então eu vou direto aqui no caminho da guerra. Repara que tem todos os aprendizados aqui disponíveis, você vai poder escolher. E eu vou escolher para o Asher a habilidade, vamos lá. Eu vou escolher para o Asher a habilidade, vamos ver aqui, cavaleiro. Eu acho que ele é um cavaleiro. Qual que é a descrição dessa habilidade? Ele não recebe nenhuma penalidade por estar montado. Então, aqui na própria página do RPG Campeões de Eldora, se você for no campo, na página inicial, né, você vier aqui nas regras, você vai identificar uma série de condições em que o personagem ele fica em desvantagem. Uma delas é montado. Então, a desvantagem, a tendência é que ele tenha -2, né? Repara que aqui em cima tem um menu resumindo. O mestre simplesmente vai dizer, olha, essa condição aí que você não foi treinado para isso, né? Você está querendo combater em cima de um cavalo, mas você nunca montou num cavalo, você não tem treinamento para isso, então eu vou te dar -2 por causa dessa desvantagem. Já o Asher, ele não sofre com isso, porque ele vai dizer para o mestre, eu tenho esse aprendizado cavaleiro, porque o Asher, lá na história dele, no background dele, ele está super acostumado a montar cavalo, então ele não tem esse problema. Aí nós vamos para a habilidade, segunda habilidade aqui, que é muito interessante para os guerreiros, né? Investida. Por que investida? Porque você tem a possibilidade de se deslocar e imediatamente bater, realizar o golpe. Em uma jogada normal, um personagem que não tem esse aprendizado e que tente fazer isso, ele pode fazer, mas ele vai receber uma desvantagem -2. Isso porque em Eldora, a cada turno você tem direito a uma ação. Os turnos são muito rápidos, então você vai dizer uma ação que o seu personagem vai fazer. Você vai ou mover, ou bater, ou realizar uma habilidade, acionar uma habilidade. Então você tem ali possibilidades para que o turno seja muito rápido. Por isso,
Andar e bater é algo que não é usual. Se alguém tentar fazer isso, pode tentar fazer, vai ter desvantagem, mas não o Asher, porque o Asher é um guerreiro que tem habilidade investida, então ele não se preocupa com isso. Muito bem, agora vamos olhar aqui, os nossos pontos de aprendizado foram consumidos, ó. Nós já distribuímos os 2 pontos, nós não temos mais pontos disponíveis, só no próximo nível. Você vai concluir aqui a descrição do Asher, você vai dizer aqui a idade dele, ele é um guerreiro jovem, vamos colocar aqui que ele tem 16 anos, ele é level 1, né? Ele é um rapaz, ele tem olhos castanhos, a altura do Asher ele vai ter 1,65, o Asher não é muito alto. Peso aqui do Asher, ele é atlético, né? Ele tem 60 quilos. O Asher ele tem o cabelo dele vai ser castanho curto, desgrenhado. O Asher não costuma se pentear muito bem. E a pele dele ela é bronzeada, ele tem uma pele bronzeada. Por quê? Porque ele foi criado lá nos campos, né? Enquanto ele montava a cavalo. Esses outros campos aqui para adição de bônus, eles são em função de algum aprendizado, de algum item que você esteja utilizando fora do comum, mas tudo isso durante a campanha você vai identificando a necessidade de ir preenchendo ou não esses campos conforme a necessidade. O campo condição que nós não falamos, ele serve justamente para situações que a gente mencionou. Então, por exemplo, né, alguém que vai receber uma desvantagem, você só tem que clicar aqui, ó, desvantagem, pronto, já atualizou os números aqui, você rola 2d6 e soma com o número da habilidade que estiver sendo testada, sem mistério nenhum. Muito bem, sempre que alguém realiza um ataque, né, esse ataque você vai rolar 2d6. Então você joga 2d6 e adiciona o bônus do ataque. Quem está se defendendo vai rolar 2d6 e adiciona o bônus da defesa. E qual é o dano que esse personagem leva? A diferença. Então, se o ataque superar a defesa em 5 pontos, o personagem toma 5 pontos de dano. A não ser, é claro, que o aprendizado diga diferente. Alguns aprendizados vão dizer que ele, ao invés de 5, ele toma o dobro, enfim, né? E dessa forma você vai conseguindo aí fazer seu roleplay. Os pontos de vida já foram atualizados aqui, né? Então nós já temos aqui o nosso total 10, o atual é 10 também, porque o Asher ainda não tomou nenhum dano, não se envolveu em nenhum combate. Deslocamento aqui permanece inalterado. O campo histórico é livre, aqui você vai colocar a história, né? A história do personagem, aí você conta os idiomas dele, você conta como é que ele aprendeu a andar a cavalo, você conta por que ele tem a habilidade de iniciativa, de investida aqui, né, desculpa, explicando um pouquinho a origem dele, quem que são os parentes, né, quem que faz parte do background dele. E aqui em itens de campanha, você descreve tudo aquilo que ele carrega, né? Que ele possui e que não está aqui no item nas armas. Então, além disso, ele tem uma mochila, um cantil, a famosa pederneira isqueiro, né? Esse aqui é o campo para você colocar esse tipo de coisa. Feito, meus amigos, é isso. De forma bem rápida e resumida, nós explicamos como fazer a sua ficha. Depois disso, o que você vai precisar é, cada vez que o Asher passar de nível, e é o mestre, né, o narrador da história que vai dizer para você, ó, pode upar, né, pode passar de nível, você só tem o trabalho de vir aqui e mudar do nível 1 para o nível 2. E a partir do momento que você faz isso, você dá uma olhadinha aqui, ó, pontos de atributo. Opa, eu tenho mais 2 pontos para distribuir. Então agora eu vou lá, vou aumentar a habilidade física dele, que era 1, eu passo para 2, e a resistência dele, que era 1, eu passo para 2. Pronto, você já atualizou o Asher, ele agora está nível 2. Repara que a vida dele foi de 10 para 22. As habilidades dele aqui aumentaram, né, na medida em que a gente foi trazendo mais pontos. E ele passou a ter um ponto disponível de aprendizado também. Aí eu venho aqui embaixo e seleciono qual que vai ser esse novo aprendizado dele. Eu quero colocar mais um aprendizado aqui. Eu vou colocar a postura defensiva, é bem importante também. Na verdade, todos os aprendizados são muito bons. Você vai ficar em dúvida com certeza em como fazer a build do seu personagem. E não tem nenhuma limitação. Eu coloquei postura defensiva aqui porque eu acho que é importante, mas, por exemplo, vamos que você diz assim, poxa, eu estou super interessado aqui em ter um aprendizado lá da floresta. Eu quero que o Asher ele tenha a habilidade de escalar paredes. Não há problema nenhum. Então, em Eldora, você não está preso a nenhum tipo de denominação, nenhum tipo de classe. Você tem liberdade para escolher os aprendizados que desejar e fazer assim a build do seu personagem.
Repara que na hora que você distribuiu os pontos, deu 0 aqui embaixo, a sua ficha está atualizada. Então, em poucos minutos. E se você quiser alterar a imagem, né? Essa imagem aqui é só uma ilustração, você pode a qualquer momento apagar, insere a imagem do seu personagem, para que você possa ter aí bastante vínculo com ele, né? Afinal de contas, você vai jogar bastante. Então, em pouco tempo aqui, nós fizemos uma ficha de um personagem nível 1 e nós upamos ela para o level 2. A partir daí você pode ficar à vontade para fazer os seus personagens, pode criar seus NPCs, pode baixar também. Nós temos uma sugestão, uma sessão inteira com NPCs na página do RPG Campeões de Eldora. Você vai encontrar aqui vilões de Eldora, você vai encontrar heróis de Eldora, um bestiário completo, com tudo que você precisa para fazer um roleplay muito maneiro, para você se divertir bastante. Então, esperamos que você faça bom proveito desse vídeo, possa construir a sua ficha e divirta-se, monte seu grupo, divirta-se, comece a jogar com seus amigos e depois você conta pra gente como é que foi a sua experiência. Forte abraço e bons jogos para todos!